Bom, aqui em Python vamos tentar um código diferente de lista, né? Usando conceitos diferentes novamente, sempre adicionando um conceito a cada vídeo. Bom, esse código aqui, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o número de posts que você tem, você vai entrar com os likes de cada post, e o usuário ele é obrigado a entrar com os valores corretamente, com números inteiros, porque não existem 2,5 likes, por exemplo. Você vai ter que ter um número inteiro, sem casas depois da vírgula, que funcione, e no caso você vai criando essa lista junto com o programa, vai criando junto com o usuário, né? Que ele vai perguntando. Bom, então o que eu vou fazer? Eu vou perguntar o número de posts e vou ter a lista. Na lista, no caso, cada post vai ser na lista vai ter o número de likes de cada post. Então vamos lá. Eu vou criar uma lista aqui zerada, uma variável aqui, ela vai ser igual a uma lista vazia, né? Dos square brackets aqui, e aí eu vou perguntar o número de posts para o usuário. Beleza, número de posts para o usuário. O número de posts é um número inteiro, não existe meio post, né? Então, vamos lá, eu vou perguntar aqui para o usuário, digite o número de posts, beleza, aqui agora o espaço, né, para dar um visual, e agora eu vou fazer um loop. Agora esse loop eu posso falar do post aqui, né, for posts in range. Aí o range que eu vou usar, eu vou escrever de uma maneira diferente. Eu vou escrever 1, vírgula, que é o de A até B, esse intervalo, né, número de posts, né, mais 1. Por quê? Porque eu vou começar em 1, eu vou perguntar quantos posts são, e para ser realmente o número de posts que eu quero, eu preciso de um intervalo. Por exemplo, vamos supor que eu colocasse 1 até o número de posts, ou seja, o 1, que vai começar a ler aqui, né, até vamos supor que é 3 posts, de 1 a 3. Só que daí ele vai ter um intervalo de 2, e eu preciso de mais 1 para ser os 3 posts, então por isso que eu adiciono mais 1 aqui. Beleza. Agora, eu vou, no caso, fazer um true or false aqui, eu vou usar o while true. While true por quê? Eu vou fazer um try aqui, e esse try é para ver se o usuário ele vai entrar com os valores corretos, né? Então, eu vou perguntar o número de likes para ele aqui, criar uma nova variável, né? Eu quero que seja inteiro, e essa parte é muito importante. Eu quero que o número de likes seja um valor inteiro. Então, eu vou perguntar para ele aqui, né? Digite o número de likes do post, né? Vou abrir as chaves aqui, não, vou dar um espaço primeiro. Vou dar um espaço, vou abrir as chaves. Nessas chaves aqui, o que eu vou ter, né? Eu vou ter esperando a resposta, né? E eu vou colocar, por exemplo, do post 1, do post 2, enfim, e por aí vai. Então eu vou formatar, e aí, já que eu falei que vai ser dos posts, eu vou formatar e vou colocar o próprio post aqui, né? O próprio post que eu coloquei ali em cima, no caso. Tá fechadinho, tá certinho. Aí caso ele entre com um número que seja possível converter para inteiro, eu vou fechar esse loop aqui. Então eu vou dar o break nele. Caso não, né, exceto isso não acontecer, ali na iteração do try, eu vou usar o except, né, que seria da família ali do try, né? E aí eu vou usar o value error, né? E aí o que acontece? Se for impossível converter esse string, ou seja, se ele colocar um string de letras, né, colocar um string de float number, por exemplo, não vai dar certo a minha média de likes. Então eu vou colocar um value error aqui, eu vou fazer ele executar novamente, né? Então aqui vai ser true, então while true, ele vai ficar tentando isso daqui até o break ser satisfeito. Essa é a ideia. Então, se ele fizer errado, eu vou ter que dar um guia, né? No caso, então, o valor inválido, né? Valor inválido. Inteiro, né? Essa é a minha condição, o número inteiro. Beleza, essa foi uma boa diferença. Aí o que acontece? Aqui na iteração do while true, porque depende do número de posts, né? Eu vou sempre adicionar o número de likes aqui à minha lista. Vou dar até mais um espaço aqui. Vou sempre adicionar o número de likes aqui, então vou pegar minha lista, vou usar o append aqui para adicionar nela, e eu vou adicionar o número de likes. Aqui, opa. Número de likes. Beleza, então esse loop aqui ele tá bonitinho já, tudo certinho. Beleza, agora que eu tenho todos os meus valores, eu preciso fazer as contas, né? E nas contas, por exemplo,
eu tenho que usar a média, né? A média. Eu vou colocar a média de likes, acho que média de likes, né? Beleza, eu tenho que fazer a conta da média. Então, a média de likes, ela é o quê? Se eu somar todos os likes que eu tive e eu tiver, né, todos os meus posts, né? Então, os meus posts são, como minha lista, ela não é por posts, é por número de likes, então tem valores, né, valores inteiros de likes na minha lista. Qual que é a ideia? Se eu somar todos os likes aqui, bom, somei os likes aqui, opa, somei os likes, e aí dividir pelo tamanho da lista, pelo número de strings, né, convertidos aí para inteiros, né, que eu tenho nessa lista. Então tem o tamanho dela. Se eu tenho o tamanho, eu tenho o número de likes, né, basicamente. Então eu somei, tenho o tamanho dela, e aí eu só preciso printar porque a operação matemática já está feita, né. Então a média de likes eu vou usar as chaves aqui, poderia usar um f-string também, não teria problema, só que eu estou usando o format, né, então format, eu fiz a conta ali, né, média de likes, format, média de likes, beleza. Então se eu der run nesse cara aqui, vamos ver se realmente está funcionando. O número de posts, vou colocar 3 posts aqui, digite o número de likes do post 1, vou colocar um número quebrado para ver se está funcionando, 2.5. Valor inválido, digite um número inteiro. Vou colocar 2 então. Digite o número de likes do post 2, 3. E do último eu vou colocar um número quebrado de novo, 6.9. Ó, ele não deixou, então vou arredondar para 7. Ó, daí ele fala, a média de likes é 4, no caso. Então certinho, né? Eu consegui aqui o que eu queria, tá tudo certo. E eu consegui usar esse código aqui, né, que ele dá um erro se o usuário entra errado, porque um grande problema é o input do usuário, às vezes. Então dá para usar em vários códigos diferentes esse conceito.